Salve, salve galera, aquele abraço, saudações alvinegras, professor Fernando Fará, vindo aqui para trazer uma dica bacana para você, de um assunto extremamente comum em provas de vestibulares, Enem principalmente. Observe, isomeria e propriedades físicas. Qual é a prova que não vem uma perguntinha a respeito, não é verdade? Dá uma olhadinha só. Química orgânica, isomeria e propriedades físicas, eu trago para você a análise de 3 afirmativas e gostaria que você desenvolvesse comigo estas alternativas. Primeiro, eu afirmo para você que o composto 1,2-dicloroeteno não apresenta estereoisomeria. Será que isso é verdade? Vamos ver. Segundo item, segunda afirmativa, o ácido butanóico pode ser encontrado na manteiga, no queijo velho e no chulé cruzes. Este composto tem maior ponto de ebulição do que o seu isômero funcional, o etanoato de etila. Será verdade? Observe. Afirmativa número 3. O cis-ácido butenodioico apresenta maior solubilidade em água do que o transácido butenodioico. Porém, seu ponto de ebulição é menor. Será possível isso? Veja comigo. Nessa tela que eu estou te mostrando, eu tenho a primeira situação de análise do 1,2-dicloroeteno. Observe, eu tenho grupos cloro, cujo número atômico é maior do que o grupo hidrogênio. Assim sendo, ao passarmos um eixo dividindo o plano ao meio, observamos que os dois grupos mais pesados encontram-se no mesmo semiplano. Esta é a chamada forma cis. Enquanto que, no momento que eu passo o eixo dividindo o plano ao meio, acompanhando a linha da dupla, é claro, eu vejo que o cloro, os dois átomos de cloro encontram-se em semiplanos opostos. Veja, cis, grupos mais pesados no mesmo semiplano, trans, grupos mais pesados em semiplanos opostos. Cis, forma menos equilibrada. Trans, forma mais equilibrada. Cis, forma mais polar, portanto, mais solúvel em água. Trans, forma menos polar, portanto, menos solúvel em água. O que vai definir o ponto de ebulição é a polaridade. Repete comigo. Polaridade. Se eu tenho uma molécula mais polar, é claro que eu terei um maior ponto de ebulição. Perfeito? Então, a afirmativa que diz que não tem estereoisomeria, tem sim. Esta estereoisomeria é do tipo geométrica, que nós conhecemos como cis-trans. Segunda afirmativa diz que o ácido butanóico, um ácido carboxílico que realiza ligações de hidrogênio, ao ser comparado com o etanoato de etila, que é um éster que realiza dipolo dipolo, observe, ácido carboxílico, realizador de ligações de hidrogênio, uma ligação forte que mantém as moléculas unidas, que para eu poder separar essa molécula eu tenho que gastar muita energia. Por isso o ponto de ebulição maior. Enquanto que o nosso querido etanoato de etila é um éster responsável pelo cheiro, pelo gosto, ele é uma molécula, esse composto representa uma molécula que realiza dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, como queiram. Isso faz com que você enxergue que quem faz ligação de hidrogênio mantém as moléculas mais unidas. Por esse motivo, maior ponto de ebulição. Beleza, pura? Em relação à afirmativa 3, observe, aqui eu tenho o ácido butanodioico na forma trans, que nós chamamos de ácido fumárico, enquanto que nesta representação eu tenho o mesmo ácido butenodioico na forma cis, que nós chamamos de ácido maleico. Vou repetir para você, ácido butenodioico na forma trans, chamado ácido fumárico, e o ácido butenodioico na forma cis nós chamamos de ácido maleico. Observe, eu disse para você há pouco que a forma cis ela é a mais polar. Perfeito. Se ela é a mais polar, ela teria que ter um maior ponto de ebulição. E na afirmativa, ele diz que a forma cis deste ácido tem um menor ponto de ebulição. Está correto. Sabe por quê? Porque esta estrutura ela é capaz de realizar internamente ligações de hidrogênio. Se eu faço uma ligação de hidrogênio entre moléculas, eu
prendo as moléculas de tal maneira que para eu poder separar delas, eu preciso ganhar uma quantidade de energia. Isso faz o ponto de ebulição aumentar. No entanto, neste caso, como a ligação de hidrogênio acontece dentro da molécula, eu não me atraio tão intensamente em relação às outras. Portanto, quem realiza a ligação de hidrogênio interna passa a ter um ponto de ebulição menor. Fique atento, porque o cis tem polaridade maior e ponto de ebulição maior, exceto aquele bichinho que fica voando, exceto a forma cis, onde os grupos são capazes de realizar ligação de hidrogênio interna. E isto faz com que o ponto de ebulição, ao invés de ser alto, passe a ser abaixo daquilo que se espera. Perfeito? Aquele abraço, foi um prazer, até a próxima.